Atenção, o que você vai ver agora é informação profissional e investigativa de mercado e, paralelamente, vai saber por que tem tanta gente por aí tentando manipular verdades e calar as redes sociais. Gente, 12h40 é uma bomba que cai em Brasília neste momento. Após acusações, o governo Lula anulou a importação de arroz, o leilão que foi feito para importar 163 mil toneladas de arroz. Você tem aqui o presidente da Conab, o ministro do Desenvolvimento Agrário e o ministro da Agricultura. Tem secretário do Ministério da Agricultura demitido exatamente por conta de dúvidas a respeito desse certame. Ontem eu trouxe aqui para vocês que o Lula havia dito em tom crítico, de bronca, que não era possível o governo trabalhar para levar arroz. Esse foi o discurso do Lula, tá? É sempre bom ressaltar. O governo trabalhar para levar arroz a um preço justo para a casa das pessoas e ficar tomando pancada por causa de um edital mal feito. Hoje a Rural Business vai apresentar uma análise diferente, mas não menos importante para você que é cidadão de bem deste país. Vamos falar de arroz e trazer importantes detalhes deste mercado e que não será abordado por ninguém por aí, pode ter certeza. Você certamente viu inúmeras matérias com denúncias de que uma pequena loja de queijos venceu um leilão milionário para a compra de arroz no exterior, não é? Um novo escândalo que já recebeu o nome de Arroz Brás. Também deve ter ouvido por aí que a tal empresa, cujo nome fantasia é Queijo Minas, arrematou o maior lote do leilão para importar 147.300 toneladas do cereal. Em troca, essa pequena empresa receberia a bagatela de 736 milhões de reais do governo do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Pois bem, a empresa e o governo já declararam que assumiram o compromisso ciente de que a importação é necessária para reduzir o preço final ao consumidor e que cumprirá rigorosamente as normas de controle e qualidade e o cronograma de fornecimento do arroz estabelecido pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Bem, para a Rural Business não precisa mais nada, pois é justamente aí, nesta frase, que está a chave desse cofre: reduzir o preço final ao consumidor. Bom, ao invés de ficar chovendo no molhado, ou seja, dizendo que toda a mídia gratuita está anunciando por aí, o que na verdade só ajuda a fomentar ainda mais a especulação, não é? A Rural Business vai falar do que mais entende: segurança alimentar. E vamos responder a várias perguntas que vão te dar o embasamento para conhecer a fundo essa questão. Quem é o Brasil nesse mercado do arroz? Somos um grande produtor e consumidor? Qual é o peso do Rio Grande do Sul para o nosso abastecimento interno? E o mais importante de tudo, qual a necessidade do Brasil comprar arroz no exterior? Pois vamos começar do começo. Você sabia que, apesar da campanha maciça afirmando que o consumo de arroz está em queda, esse é um dos alimentos básicos mais consumidos do planeta? Aliás, através desse estudo investigativo exclusivo e inédito que a Rural Business vai te mostrar, será possível entender que tudo começa e termina no campo, meu amigo. E este é o maior problema de quem precisa garantir comida barata à população para emplacar a sua ideologia e se perpetuar no poder. Existe algo que o homem até tenta, mas não consegue controlar: a mãe natureza. E isso muda tudo, pois enquanto produções inteiras são devastadas por intempéries climáticas desde que esse mundo é mundo, o que pode facilmente ser comprovado, né, pela história, o consumo de alimentos não para de crescer ao redor do planeta, deixando governos e grandes indústrias cada dia mais em xeque-mate. E o que fazer para que os produtores não percebam tal equação e continuem se sujeitando a serem simples produtores de comida barata? Fácil. Compra-se uma boa parcela de políticos para legislar a seu favor e impõe controle sobre a mídia gratuita para falar apenas o que interessa, inclusive supostos estudos que mostrem o oposto ao que de fato acontece no mundo. Quer exemplo melhor do que o tal consórcio de imprensa executado na época do C-19? Existe coisa mais bizarra do que um jornalista que tem na sua essência, ou deveria ter, né, a ânsia de dar a notícia antes, devidamente investigada,
se sujeitar a dizer textos prontos e manipulados por terceiros? Não, meu amigo. Olha, eu posso garantir como jornalista que não tem. E são justamente essas distorções que levam a Rural Business a trabalhar duro há 34 anos para apresentar ao agro e à população brasileira informação de qualidade investigativa. Quem está longe do Brasil rural não sabe que o tal arroz é um cereal produzido em 26 estados do Brasil, sendo vital para a sobrevivência de muitos países, já que é, como dissemos há pouco, um dos alimentos básicos mais consumidos no planeta. As primeiras projeções, apresentadas em maio pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA na sigla em inglês, mostram que, em termos de grãos, o mundo deve consumir nada menos que 1 bilhão e 210 milhões de toneladas de milho na nova safra de 2024-25, como pode ver na primeira torre lá em cima no gráfico. Em segundo lugar, aparece o trigo, com consumo esperado na casa de 800 milhões de toneladas. E que é este número, 0,80, que vê na imagem. E quem é que aparece a seguir? Sim, o arroz. A previsão é que o mundo consuma mais de 520 milhões de toneladas de arroz na nova temporada. E já revelamos a você que esse pode ser o maior volume de toda a história, ultrapassando com grande folga o consumo global de soja, que mesmo sendo, digamos, bem mais famosa, espera ter consumo na casa de 400 milhões de toneladas. E a Rural Business faz questão absoluta de mostrar a história aos seus assinantes para que consigam conhecer o ontem, avaliar o hoje com malícia e se antecipar ao amanhã. Pois entendemos que esta é a única forma de não se envolver em narrativas que só servem para direcionar o mercado a favor de quem paga a conta. Por essa razão, fomos investigar nada menos que 65 anos de história para falar de arroz e assim mostrar o que de fato acontece nesse mercado. E não ficar por aí repetindo bobagens, como estamos vendo muita gente fazer, repetindo notícias prontas para se mostrar antenado no assunto e lacrar. Muito se fala que o consumo de arroz está em queda, não é mesmo? Pois dá só uma olhada nisso. Consegue enxergar alguma queda de demanda? Acha que é possível confirmar, por meio deste estudo gráfico exclusivo, a narrativa de que o mundo está consumindo menos arroz? A linha ascendente deixa claro que o consumo mundial de arroz está próximo de emplacar 235% de aumento, num prazo de pouco mais de 6 décadas. Ao avaliar o gráfico, você pode ver que lá na temporada de 1960-61, pouco mais de 156 milhões de toneladas de arroz bastavam para matar a fome do mundo. Hoje, já é preciso tirar dos campos 522 milhões e 600 mil toneladas do cereal para este mesmo mundo não passar fome. Em todo esse intervalo, a Rural Business encontrou somente 10 retrações de consumo. Sim, 10 quedas anuais em 65 anos. Mas olha, muito cuidado, hein? Afinal, muitas dessas quedas, na verdade, são quebras na produção. E não algum problema de demanda em si, já que não há como consumir o que não existe. E aí chegamos ao Brasil. Nosso país seria um grande produtor de arroz? Que importância esse mercado tem para a nossa agricultura? Na verdade, o Brasil não é um grande produtor de arroz, mas temos um consumo elevado. E aí começam os problemas, as mentiras e as manipulações. 2 países dominam mais da metade da produção global de arroz. A China, que vê destacada em vermelho nesse gráfico, produz sozinha 28% do arroz do planeta, seguido pela Índia, em azul, que colhe 26% do total. E somente estes 2 países produzem 54% de todo o arroz do planeta. O Brasil é o 10º nessa lista, com o equivalente a 1% da produção mundial. Mas olha, isso não é pouca coisa não, hein? Afinal, tirando China e Índia, ainda temos União Europeia e mais 76 países produtores de arroz em todo o mundo, que respondem por 45% da produção. Resumindo, quando você tem os 2 países mais populosos do mundo, que são China e Índia, comandando mais da metade da produção de arroz do planeta, fica claro o quanto a população necessita deste cereal para garantir a sua subsistência. E no Brasil isso não é diferente. A manobra para se falar em queda de consumo é clássica e eterna, pois, na verdade, meu amigo, o que falta é arroz.
Mesmo sendo este o prato principal da cesta básica do brasileiro, o governo, em especial os que defendem a ideologia socialista, não pensam duas vezes em atropelar o setor produtivo para defender seus próprios interesses, forçando o êxodo da atividade. O avanço da soja e do milho não aconteceu por acaso aqui no Brasil, não, meu amigo. Aconteceu porque essas são commodities com balizamento internacional, que garantem alta liquidez e segurança para que os produtores invistam aí na cultura e tenham chances maiores de lucro. É claro que também existem interferências absurdas do Estado nestes mercados, como é o caso da medida provisória 1227 desse ano de 2024, enviada pelo governo do presidente Lula ao Congresso Nacional na primeira semana deste mês de junho, e que altera, e esperamos que seja momentaneamente, as regras do uso de crédito do PIS/COFINS e atinge diversos setores da economia, em especial o da soja. Mas arroz e trigo interferem diretamente no custo da cesta básica e, portanto, nos planos do governo. São dois mercados em que o Brasil não é autossuficiente na produção e que também é algo bem distinto da soja e do milho. Fora as questões econômicas, já que a situação abre espaço para que políticas ou políticos, digamos, de índole elástica, se aproveitem de situações adversas e até mesmo tragédias, como acabamos de ver aí no Rio Grande do Sul, para atropelar ainda com mais força o setor produtivo e tirar proveito da situação, o fato é que realmente estamos diante de um absurdo mercadológico ao ver uma pequena loja de queijos faturar um leilão envolvendo bem mais de R$500 bilhão e que evidentemente será investigado. Mas o que queremos te mostrar hoje é informação profissional sobre esse mercado, coisa que ninguém está fazendo por aí. E tudo para que você analise a situação da forma que ela deve ser analisada. Você sabia, por exemplo, que já existe a expectativa de que o Brasil seja forçado a realizar a maior importação de arroz da sua história nesta temporada? Ouviu alguém dizer isso, algo parecido por aí? Pois então. Segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, será preciso trazer de fora nada menos que 2.200.000 toneladas de arroz nessa temporada de 2023-24, e que é o número que aparece à direita neste gráfico. Ao fazer as contas, isso representa um crescimento anual de nada menos que 52,5% e um avanço de 166% ao longo de toda a série histórica. Perceba, logo à esquerda, que lá na safra de 2005-2006, o Brasil, segundo a Conab, precisava importar 830.000 toneladas de arroz ao ano. E praticamente nada mudou ao longo de quase uma década, quando, na verdade, a importação até caiu. Chegou a 510.000 toneladas em números arredondados na safra de 2013-14. Foi a partir daí que a corrida para trazer arroz do exterior começou a se aquecer. E logo você irá entender o porquê. Lembra que no início dessa análise a Rural Business te alertou que tudo começa e termina no campo? Pois então, ao invés de incentivar o cultivo, justamente por ser o arroz um alimento básico na mesa da população, o governo não está nem aí para o produtor. E qual é o resultado? Este que você vê desenhado no gráfico. A produção de arroz está em queda livre no Brasil. Este gigante país produtor, responsável por matar a fome de boa parte da população mundial, produz hoje menos arroz do que produzia 18 anos atrás. Vá até a safra de 2005-2006, primeiro número à esquerda, e verá que o Brasil chegava a tirar dos campos 12 milhões de toneladas de arroz ao ano, volume que chegou a crescer 14% no prazo de apenas 5 anos e atingir 13.600.000 toneladas na temporada de 2010-2011, para nunca mais acontecer. Na última safra, destacado pela Rural Business por essa bolinha vermelha no gráfico, a produção de arroz desabou para apenas 10 milhões de toneladas, o menor volume de toda a série histórica, levando o Brasil a uma das maiores crises de abastecimento de todos os tempos. E é justamente aqui que está o problema. A expectativa é que a produção volte a subir nesta temporada de 2023-24, mas ainda assim não ultrapasse a marca de 10 milhões e meio de toneladas. Só que este é um volume pequeno, pois um mercado se aqueceu nos últimos anos, o da exportação. 165%. Este é o crescimento registrado pela exportação de arroz
via portos do Brasil em menos de 2 décadas. Veja logo à esquerda no gráfico que os exportadores movimentavam algo próximo a 450 mil toneladas do cereal na safra de 2005-2006, volume que chegou a quase quintuplicar e atingir 2 milhões e 110 mil toneladas num prazo de apenas 6 anos, na então safra de 2011-2012. Em razão do tremendo arroxo na oferta, a expectativa é que seja necessário reduzir o ímpeto exportador agora em 2023-24 para 1 milhão e 200 mil toneladas apenas, o que é muito menos do que se exportava uma década atrás. Percebeu que a situação de abastecimento de arroz do Brasil está à beira de um colapso? Entende agora por que a ordem é falar em queda de consumo? Acredita de verdade que a população brasileira consome hoje 15% menos arroz do que consumia 2 décadas atrás? Meu amigo, não seja inocente. O consumo está estagnado porque falta arroz no Brasil. E é isso que fomenta toda a manipulação em torno deste assunto. Olha só o que aconteceu com as reservas de arroz aqui do Brasil em 2 décadas. A falta de incentivo à produção, consumo acelerado e aumento das exportações carregaram os estoques de arroz do Brasil para o chão. Entre as safras de 2006 e 2022, caíram de mais de 3 milhões para 2 milhões e 570 mil toneladas e desabaram para apenas 1 milhão e 790 mil toneladas no ano passado, gerando a maior crise de abastecimento de toda a história em nosso mercado interno. Veja que a expectativa é que este volume volte a subir para 2 milhões e 280 mil toneladas nesta safra que estamos hoje, a de 2023-24, o que ainda é um volume distante do visto vários anos atrás. E sabe qual é o maior estado produtor de arroz do Brasil? Bingo! O Rio Grande do Sul. Quase 70% da produção de arroz saem das lavouras gaúchas. A tragédia das enchentes que se abateu sobre o estado não coloca em risco somente o abastecimento deste ano, mas também dos próximos. E é isso que, na visão da Rural Business, o governo está fazendo de tudo para esconder. Lembra o que disse a tal empresa Queijo Minas, que iria receber mais de 736 milhões de reais do governo para importar pouco mais de 147 mil toneladas de arroz? E que a Rural Business chamou a sua atenção dizendo que era aí que estava a chave desse cofre? Vamos puxar pela sua memória. A empresa Queijo Minas afirmou ter assumido o compromisso, ciente de que a importação é necessária para reduzir o preço final ao consumidor. E este é o objetivo, meu amigo: derrubar o preço do arroz no mercado. O Ministério da Agricultura poderia ter ele próprio produzido um estudo investigativo como este que a Rural Business acaba de apresentar, a fim de falar a verdade ao povo brasileiro. Só que isso não interessa. Para que evidenciar a tremenda escassez de oferta de arroz que o Brasil enfrenta? Para que contar aos produtores que o mercado pode ficar ainda mais demandado a partir de agora com os problemas enfrentados pelo Rio Grande do Sul? Para que se sentem sobre a produção e forcem o aumento dos preços? Não, claro que não. Governo nenhum pode propagar isso. A ordem é jogar tudo em cima da tragédia e faturar dividendos políticos com a ação, dizendo que o objetivo é regular o abastecimento do produto e a estabilidade dos preços, quando, na verdade, o maior objetivo é estrangular o produtor para manter as margens do varejo e da indústria. E você, no que acredita? Vai continuar olhando tudo e acreditando em Papai Noel? Se não quer continuar servindo de massa de manobra, assine agora mesmo um pacote de informação aqui da Rural Business e conheça a fundo o que mexe verdadeiramente aí com seu bolso. E pare de falar amém para todos que só têm 2 objetivos: manter você sob domínio e te devolver migalhas. Avante, mercado agro desse imenso Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver. E depois de ver todo esse estudo preparado com exclusividade pela Rural Business, responda com sinceridade. Você ainda acredita que teria aí na sua mesa um arroz barato com a tal importação agora cancelada? Ou teria mais inflação do produto no mercado? Estão querendo matar o setor produtivo de arroz do Rio Grande do Sul? O que é que você acha?